o brilho frio do aço escovado e o silêncio quase ensurdecedor que pairava nos corredores da sede da Império, a maior holding da América Latina, eram a assinatura inconfundível de Marcelo Alcântara. Aos 40 anos, ele personificava o sucesso implacável, um império construído com a perspicácia de um gênio e a frieza de um iceberg. Sua postura imponente, realçada por ternos impecáveis e a ausência proposital de qualquer adorno facial, como barba, transmitia uma autoridade inabalável. Seus olhos escuros, observadores e intensos, raramente demonstravam qualquer vestígio de emoção, protegidos por uma muralha erguida após uma dolorosa traição anos atrás. Em seu universo particular, mulheres eram peças substituíveis, relacionamentos eram meras formalidades sociais, e o amor, bem, o amor era uma fraqueza que ele se recusava a cultivar, uma anomalia em seu sistema perfeitamente controlado. Se o começo dessa história, com a dignidade silenciosa de Sarah e o coração fechado de Marcelo, já tocou você de um jeito especial, deixe o seu gostei para eu saber. Aproveita e se inscreve aqui no Histórias que Prendem Você, para não perder nenhum passo dessa aproximação improvável. E deixe seu nome nos comentários. Quem sabe ele não aparece com uma saudação especial em uma futura história aqui do canal. Queremos compartilhar narrativas que aquecem a alma e mostram que, às vezes, um simples olhar pode derrubar as muralhas mais altas. Naquele mesmo prédio, em um contraste gritante com o luxo e a formalidade, Sarah chegava para o seu primeiro dia como parte da equipe de limpeza. Aos 25 anos, seus longos cabelos castanhos, geralmente presos em um coque despretensioso, emolduravam um rosto de traços delicados e olhos azuis de uma tonalidade que lembrava o céu límpido após a chuva. Não havia em sua fisionomia a arrogância ou a frieza que pareciam emanar das paredes da Império. Pelo contrário, sua beleza era suave, quase etérea, e seu olhar carregava uma gentileza genuína, um reflexo de uma alma que conhecia as dificuldades, mas se agarrava à esperança. Ela precisava desesperadamente daquele emprego para ajudar a custear o tratamento de sua avó, a única família que lhe restava, a rocha em que se apoiava desde que perdera os pais em um trágico acidente na adolescência. A rotina de Sarah era um balé silencioso e metódico. Chegava antes do sol nascer, quando o edifício era apenas uma torre de vidro adormecida contra o céu ainda escuro da metrópole. Vestia o uniforme cinza, que parecia engolir sua silhueta delicada, e começava sua jornada pelos andares. Sua tarefa era apagar os vestígios do dia anterior, preparar o palco para o espetáculo de poder e ambição que se desenrolaria em poucas horas. Os corredores vazios ecoavam o som suave de seu carrinho de limpeza. Ela espanava mesas de vidro que refletiam a frieza do ambiente, aspirava os carpetes macios que abafavam qualquer ruído de vida e esvaziava lixeiras repletas de papéis amassados, rascunhos de ideias que poderiam valer milhões. Para Sarah, aquele lugar era um universo à parte. Ela observava de longe o luxo discreto, as obras de arte contemporânea nas paredes, as poltronas de couro na recepção, o mármore polido do chão que parecia um espelho escuro. Sentia-se como um fantasma, invisível para os executivos apressados que começavam a chegar, com seus sapatos caros fazendo um som rítmico e decidido sobre o piso que ela acabara de lustrar. E era exatamente assim que ela preferia. A invisibilidade era sua armadura, a garantia de que poderia fazer seu trabalho sem complicações, ganhar seu dinheiro honestamente e voltar para o abraço quente de sua avó no fim do dia. Sua mente estava sempre ocupada com preocupações reais. O preço dos remédios, a próxima consulta médica, a conta de luz que estava para vencer. Não havia espaço para sonhar com um mundo que não era o seu. Marcelo Alcântara, por sua vez, operava em uma frequência completamente diferente. Seu dia começava com uma precisão cirúrgica. Às 7 da manhã, já estava em sua academia particular, na cobertura de sua mansão, o corpo movendo-se com a disciplina de um soldado. Às 8 em ponto, seu motorista o deixava na entrada da Império. Ele não precisava de palavras para impor sua presença. Um aceno breve com a cabeça era o suficiente para que portas se abrissem e assistentes se pusessem em alerta.
Seu escritório no último andar era um santuário de minimalismo e controle. Uma mesa de mogno maciço, uma cadeira ergonômica e uma parede inteira de vidro que lhe oferecia a cidade aos seus pés. A metrópole pulsava lá embaixo, um organismo vivo e caótico, mas de sua torre, Marcelo via apenas um tabuleiro de xadrez que ele dominava com maestria. Seus dias eram uma sucessão de reuniões, decisões de alto risco e análises de mercado. Ele se movia com uma confiança predatória. Seus pensamentos sempre 5 passos à frente de todos. Relacionamentos para ele eram transações. As mulheres que passavam por sua vida eram belas, inteligentes e, acima de tudo, cientes do acordo tácito. Não haveria envolvimento emocional. A frieza não era uma pose, era uma necessidade. Anos atrás, ele havia entregado seu coração a uma mulher que o traiu da forma mais humilhante, aliando-se a um concorrente para roubar segredos de sua empresa. A dor daquela punhalada nas costas o ensinou uma lição brutal. O amor era um passivo, uma vulnerabilidade que um homem em sua posição não podia se permitir. Desde então, seu coração estava trancado em um cofre e ele havia engolido a chave. Foi em uma terça-feira chuvosa que o universo hermético de Marcelo sofreu sua primeira, e quase imperceptível, fissura. Ele estava voltando de uma tensa reunião com investidores estrangeiros, a mente fervilhando com números e estratégias. Ao sair do elevador privativo em seu andar, seus olhos, por um acaso do destino, varreram o corredor antes de se dirigirem à sua sala. E foi então que a viu. Sara estava de joelhos, limpando com uma pequena escova uma mancha de café teimosa no rodapé de mármore. O coque havia se soltado um pouco e uma mecha de cabelo castanho caía sobre seu rosto concentrado. Ela não o viu. Estava completamente absorta em sua tarefa, seus lábios levemente franzidos em determinação. Não foi a beleza dela que o atingiu. Marcelo estava acostumado a mulheres deslumbrantes. Foi a cena em si, a dedicação silenciosa, a honestidade do esforço em um gesto tão banal. Naquele corredor imaculado, onde acordos milionários eram selados com apertos de mão calculados, havia uma mulher de joelhos, travando uma pequena batalha contra uma mancha de café com uma dignidade que o desarmou por um instante. Ele parou. Por apenas um segundo, o fluxo de pensamentos sobre juros, ações e expansão foi interrompido por uma imagem pura. Ele franziu o senho, um gesto mínimo que indicava contrariedade. Que pensamento era aquele? Pura. Era apenas a faxineira fazendo seu trabalho. Sacudiu a cabeça, como se para livrar-se de um zumbido incômodo, e entrou em sua sala, o som da porta se fechando com um clique suave e definitivo. Mas a imagem dela permaneceu, gravada em sua retina. Durante a tarde, enquanto assinava contratos e liderava uma teleconferência, a cena se repetia em sua mente. O cabelo caindo sobre o rosto, a concentração, a simplicidade de sua existência, em contraste gritante com a complexidade da sua. Era irritante. Uma distração que ele não solicitara e não compreendia. Nos dias que se seguiram, Marcelo começou a notá-la. Não era algo intencional. Era como se seus olhos tivessem desenvolvido um radar para ela. Ele a via de longe, empurrando seu carrinho no final do corredor, ou dentro de uma sala de reuniões vazia, limpando as janelas com movimentos circulares e pacientes. Certa vez, ele a ouviu. Estava saindo mais tarde do que o habitual, e o andar estava quase deserto. A porta de uma das salas de descanso estava entreaberta, e ele ouviu a voz dela, suave e melódica, conversando com um dos seguranças noturnos, um senhor de idade chamado Afonso. "O senhor comeu alguma coisa, seu Afonso? Trouxe um pedaço de bolo de fubá que minha avó fez. Ela disse que é bom para animar a alma." Marcelo parou no corredor, oculto pela sombra. Ele ouviu a risada agradecida do segurança e a recusa educada de Sara em aceitar o dinheiro que ele oferecia. "Que isso, seu Afonso, é só um bolo. A gente tem que cuidar um do outro, não é mesmo?" Aquelas palavras, tão simples e tão genuínas, ecoaram no vazio do peito de Marcelo. A gente tem que cuidar um do outro. Em seu mundo, o cuidado era condicional, uma moeda de troca. Ninguém cuidava de ninguém sem esperar algo em retorno. Ele sentiu um incômodo estranho, uma pontada de algo que ele não conseguia nomear. Era quase como inveja daquela simplicidade, daquela capacidade de oferecer bondade sem uma agenda oculta.
Ele se afastou antes que pudessem notá-lo, o coração batendo um pouco mais rápido do que o normal. Quem era aquela garota? Aquela faxineira que falava de animar a alma com um pedaço de bolo? Sara, por sua vez, sentia o peso do olhar dele, mesmo que não pudesse explicar como. Ela o via passar, uma figura imponente e inalcançável. O famoso Marcelo Alcântara, o dono de tudo aquilo. Sua presença era tão intensa que o ar parecia ficar mais denso quando ele estava por perto. Ela tentava se encolher, tornar-se ainda mais invisível, rezando para não cometer nenhum erro na frente dele. Um dia seus olhares se cruzaram. Foi por acidente. Ela estava saindo da copa, carregando um saco de lixo, e ele estava esperando o elevador. Por um segundo eterno, os olhos azuis e assustados dela encontraram os olhos escuros e indecifráveis dele. O tempo pareceu parar. Sara sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Naquele olhar, não havia o desprezo que ela esperaria de um homem tão poderoso para com alguém como ela. Não havia arrogância nem indiferença. Havia intensidade. Uma curiosidade profunda e penetrante que a fez sentir-se completamente exposta. Como se ele pudesse ver através do uniforme cinza, através de sua pele, e enxergar todos os seus medos e esperanças. Ela foi a primeira a desviar o olhar, o rosto corando violentamente. Baixou a cabeça e apressou o passo, o coração martelando contra as costelas. O som do elevador chegando e a porta se fechando foi um alívio. Mas a sensação daquele olhar a acompanhou pelo resto do dia, uma marca invisível que a deixava inquieta e confusa. Por que o todo-poderoso CEO da Império olharia para ela daquele jeito? Dentro do elevador, Marcelo encostou-se na parede de metal frio, fechando os olhos por um momento. O azul daqueles olhos. Havia um oceano de honestidade ali, uma vulnerabilidade que ele não via há anos. E o medo. Ele viu o medo dela. O susto por ter sido notada por ele. E por uma razão que sua lógica implacável não conseguia processar, aquilo o incomodou profundamente. Ele não queria que ela tivesse medo dele. A constatação o atingiu com a força de um soco. Ele, Marcelo Alcântara, que construiu sua reputação com base no temor e no respeito que impunha, estava preocupado em assustar a jovem faxineira. A muralha ao redor de seu coração estremeceu, e pela primeira vez em mais de uma década, uma minúscula rachadura apareceu. Algo nela, naquela garota silenciosa e digna, estava mexendo com um lado seu, que ele escondeu a vida toda. Um lado que ele nem lembrava que existia. E isso o assustava mais do que qualquer fracasso nos negócios. A rachadura na muralha de Marcelo, embora minúscula, era persistente. Nos dias que se seguiram aquele breve e intenso contato visual no corredor do elevador, ele se pegou travando uma batalha interna que o deixava irritadiço e desconcentrado, dois estados de espírito que ele abominava. Tentou mergulhar ainda mais fundo no trabalho, preenchendo sua agenda com reuniões consecutivas e análises de relatórios complexos até tarde da noite, na esperança de que a exaustão pudesse expurgar a imagem daqueles olhos azuis de sua mente. Mas era inútil. A imagem dela de joelhos limpando o chão ou oferecendo um bolo a um segurança sobrepunha-se às colunas de números e às projeções de lucros. Era uma anomalia, um vírus em seu sistema operacional perfeitamente programado. Ele, que dissecava balanços financeiros com a precisão de um cirurgião, não conseguia entender a equação daquela mulher. O que havia nela? Não era a beleza estonteante das modelos com quem saía ocasionalmente. Não era a inteligência afiada das executivas com quem competia. Era algo mais sutil, algo que sua mente analítica não conseguia categorizar. Era a ausência de artifício. Sara parecia existir em um plano de pura autenticidade, um conceito que Marcelo havia esquecido que poderia existir em um ser humano. Movido por um impulso que ele mesmo classificou como uma momentânea fraqueza investigativa, ele fez algo que nunca fazia. Interessou-se pela operação de baixo nível de sua própria empresa. Em uma manhã, chamou sua secretária executiva, Clara, uma mulher de meia idade, eficiente e discreta como um fantasma. Clara, solicite à gerência de instalações um relatório completo sobre a empresa terceirizada de limpeza, disse ele, os olhos fixos na tela do computador para mascarar qualquer interesse pessoal. Quero detalhes do contrato, custos,
quadro de funcionários e avaliação de desempenho. Precisamos otimizar todas as nossas despesas. Clara, acostumada às exigências repentinas e meticulosas do chefe, apenas assentiu. Imediatamente, Sr. Alcântara. Horas depois, um arquivo digital pousou na caixa de entrada de Marcelo. Ele o ignorou por quase todo o dia, como se quisesse provar a si mesmo que aquele era apenas mais um procedimento administrativo. Mas, quando o silêncio da noite finalmente engoliu o andar, e ele ficou sozinho com a cidade cintilando a seus pés, ele abriu o arquivo. Passou os olhos pelas planilhas de custos e cláusulas contratuais com desinteresse, até chegar à lista de funcionários alocados na sede da Império. Seus dedos rolaram o mouse lentamente, o coração dando um salto quase imperceptível ao encontrar o nome. Sara Mendes. Idade: 25. Data de admissão. Não havia foto, apenas dados básicos. Mesmo assim, ele encarou aquele nome por um longo tempo. Sara Mendes. O nome era tão suave quanto a impressão que ela lhe passava. No arquivo, ela era apenas uma linha em uma planilha. Para ele, no entanto, ela estava se tornando um enigma que o desafiava e o atraía na mesma medida. Enquanto Marcelo lutava com seus próprios demônios no topo da torre de vidro, Sara continuava sua vida no chão da realidade. Aquele breve encontro com o CEO a deixara profundamente inquieta. Ela se esforçava ainda mais para ser invisível, mudando ligeiramente seus horários para evitar os corredores, quando sabia que ele poderia passar. Contudo, uma estranha sincronicidade parecia estar em ação. Quase todas as noites, quando seu turno estava terminando e o prédio se esvaziava, ela o via. Às vezes, ele estava em sua sala, a silhueta recortada contra a janela panorâmica, falando ao telefone. Outras vezes, ele passava por ela a caminho do elevador, sem dizer uma palavra, mas ela sentia seu olhar sobre si, uma pressão invisível que fazia os pelos de sua nuca se arrepiarem. Ela não entendia. Homens como ele não olhavam para mulheres como ela. Eles olhavam através delas. A persistência daquilo a assustava, mas também despertava uma fagulha de curiosidade que ela tentava apagar. Deve ser impressão minha, dizia a si mesma, enquanto esfregava com força uma janela. Ele é o dono de tudo isso. Por que perderia um segundo pensando em mim? Naquela noite, ao chegar em casa, o cheiro reconfortante de chá de camomila e o sorriso cansado de sua avó, Dona Elvira, a receberam. O pequeno apartamento era humilde, mas arrumado com esmero e cheio de amor. Vasos de violetas enfeitavam o parapeito da janela e panos de crochê cobriam os braços do sofá antigo. "Está com uma carinha preocupada, minha filha", disse Dona Elvira, enquanto Sara se sentava à pequena mesa da cozinha. A avó, apesar da saúde frágil, possuía uma percepção aguçada e um coração sábio. Sara suspirou, servindo uma xícara de chá para si. "É o trabalho, vó, é estranho." "Estranho como? Alguém te tratou mal?" A voz da avó ganhou um tom de preocupação. Não, pelo contrário. Todos são educados. É o chefe grande, o dono da empresa." Ela hesitou, sem saber como explicar. "Eu sinto que ele fica me observando. Não de um jeito ruim, não sei explicar, é só intenso. Sinto como se estivesse fazendo algo errado o tempo todo." Dona Elvira tomou um gole de seu chá, os olhos cheios de uma ternura que atravessava gerações. "Homens poderosos são complicados, Sara. Muitas vezes eles se acostumam tanto com o silêncio e a solidão que se esquecem de como olhar para as pessoas de um jeito normal. Talvez ele só esteja surpreso de ver alguém que trabalha com o coração, e não só com as mãos. Continue fazendo o seu trabalho com a dignidade de sempre. Um olhar não pode te ferir, minha neta. Apenas continue sendo você." As palavras da avó a acalmaram, como sempre. Ela tinha razão. Era provavelmente imaginação sua, a intimidação do ambiente fazendo-a criar coisas. Decidiu que, a partir do dia seguinte, ignoraria completamente. Focaria em seu trabalho, em sua avó e nada mais. No entanto, o destino parecia ter outros planos. Na noite seguinte, uma situação incômoda se desenrolou. Sara estava encarregada de limpar as salas de reuniões do andar da diretoria, uma tarefa que exigia cuidado extra. Em uma das salas, uma supervisora da equipe de limpeza, uma mulher chamada Verônica, conhecida por seu temperamento amargo e sua necessidade de exercer o pouco poder que tinha, a abordou.
Mendes! A voz de Verônica soou estridente no silêncio do andar. O que é isso? Você ainda não terminou esta sala? Já são quase 8 horas. Sara se encolheu. Desculpe, dona Verônica, a sala anterior tinha uma mancha de café no carpete que demorou um pouco para sair. Já estou finalizando aqui. Verônica se aproximou, os olhos percorrendo a sala com desprezo. Ela apontou para um pequeno vaso de vidro com um arranjo de flores artificiais sobre a mesa de centro. E o que é isso aqui? Este vaso está trincado. Foi você, não foi? Sempre desastrada. Sabe quanto custam as coisas neste lugar? Isso vai ser descontado do seu pagamento. O coração de Sara gelou. Ela tinha certeza absoluta de que não havia tocado no vaso, a não ser para espaná-lo com um pano seco. O trinco já estava ali. Não, senhora. Eu não quebrei. Já estava assim quando eu comecei a limpar. Não me responda! Gritou Verônica, o rosto vermelho de raiva. Além de incompetente, é mentirosa. Vou fazer um relatório sobre sua insubordinação agora mesmo. Talvez você não esteja apta para trabalhar em um lugar como este. As lágrimas arderam nos olhos de Sara. Ela abriu a boca para protestar, mas as palavras não saíam. Perder aquele emprego era impensável. A acusação injusta, a humilhação pública, mesmo que a única testemunha fosse o eco do corredor, a paralisaram. Foi então que uma terceira voz, baixa, fria e carregada de uma autoridade que fez o ar vibrar, cortou a tensão. Qual é o problema aqui? As duas mulheres se viraram em um sobressalto. Marcelo Alcântara estava parado na porta da sala de reuniões, o paletó do terno jogado sobre um braço, a expressão indecifrável. Ele não parecia zangado, parecia algo muito pior, absolutamente no controle. Verônica empalideceu instantaneamente. Senhor Alcântara, boa noite, senhor. Eu estava apenas passando instruções para a funcionária. Marcelo deu um passo para dentro da sala, seus olhos passando da supervisora aterrorizada para o rosto pálido e manchado de lágrimas de Sara. Ele ignorou Verônica completamente e dirigiu-se a Sara, sua voz ainda no mesmo tom neutro e cortante. Qual é a sua versão dos fatos, senhorita Mendes? O fato de ele saber seu nome a chocou mais do que todo o resto. Como ele sabia seu nome? Gaguejando, ela explicou a situação, a voz tremendo, mas firme na sua verdade. Eu não quebrei o vaso, senhor. A supervisora Verônica está me acusando, mas eu juro que não fui eu. Marcelo caminhou lentamente até a mesa de centro. Ele pegou o pequeno vaso, examinando o trinco minúsculo com uma atenção forense. Depois olhou para Verônica e, pela primeira vez, uma centelha de gelo brilhou em seus olhos. Este objeto decorativo, começou ele, a voz tão baixa que Verônica teve que se inclinar para ouvir. Faz parte de um lote que compramos há 3 anos. Custo unitário, R$ 12,50. Sua depreciação já o tornou um ativo de valor zero para a companhia. No entanto, o custo de perturbar o ambiente de trabalho e desmotivar uma funcionária com acusações infundadas é significativamente mais alto. Ele colocou o vaso de volta na mesa com um clique suave. A partir de amanhã, a senhora será transferida para a equipe de manutenção do subsolo, e eu não quero ouvir sua voz neste andar novamente. Está claro? Verônica, trêmula e branca como papel, apenas conseguiu balbuciar um sim, senhor, antes de sair da sala quase correndo, sem ousar olhar para trás. O silêncio que se instalou era pesado, carregado de eletricidade. Marcelo e Sara estavam sozinhos. Ela permanecia imóvel, o esfregão ainda na mão, o coração batendo descontroladamente. Ele a havia defendido. O homem mais poderoso da empresa havia tomado seu partido contra uma supervisora por causa de um vaso insignificante. Ele se virou para ela. A frieza em seu olhar havia se dissipado, dando lugar a algo que ela não conseguia decifrar. Era uma mistura de preocupação e talvez um toque de irritação, mas não dirigida a ela. Era como se ele estivesse zangado consigo mesmo. Volte ao seu trabalho, senhorita Mendes, disse ele, a voz agora apenas cansada. E se houver qualquer outro problema, relate-o diretamente ao ramal da gerência de instalações, não a supervisores de corredor. Sem esperar uma resposta, ele se virou e caminhou em direção ao seu escritório, deixando-a sozinha na sala silenciosa. Sara soltou o ar que nem sabia que estava prendendo, suas pernas tremendo. Encostou-se na parede fria, tentando processar o que acabara de acontecer.
Ele a defendera, e ele sabia seu nome. O conselho de sua avó ecoou em sua mente. Um olhar não pode te ferir. Mas aquilo não fora apenas um olhar, fora uma ação. Um ato de proteção inesperado e desconcertante. Longe dali, dentro de seu santuário de vidro, Marcelo afrouxou a gravata, sentindo-se sufocado. Ele passou as mãos pelo cabelo, furioso consigo mesmo. Que diabos ele tinha feito? Havia quebrado a regra mais fundamental de seu universo. Não se envolver. Havia interferido em uma disputa trivial, revelando um interesse que não deveria existir. Ele se expôs. Ao proteger a dignidade dela, sentiu que havia comprometido a sua própria armadura. A visão do rosto dela, assustado e à beira das lágrimas, havia acionado um instinto primitivo dentro dele, um desejo de intervir que ele não conseguiu conter. Aquele lado que ele escondeu a vida toda, o lado capaz de sentir, de se importar, não estava mais apenas espiando por uma rachadura. Naquela noite, ele havia dado um passo para fora da sombra, e Marcelo percebeu, com um calafrio de pavor, que talvez não soubesse como forçá-lo a voltar. A fortaleza que ele construiu ao redor de seu coração não parecia mais tão impenetrável. A noite do incidente deixou marcas profundas e invisíveis em ambos. Sara terminou seu turno em um estado de torpor, o coração ainda descompassado pela mistura de medo, alívio e uma estonteante confusão. A gentileza inesperada de Marcelo Alcântara era um quebra-cabeça para o qual ela não tinha peças. Ao chegar em casa, não contou à avó o que acontecera. Como poderia explicar que o homem que parecia ser feito de gelo e aço havia se tornado seu defensor por causa de um vaso de R$ 12? Parecia um sonho, uma fantasia perigosa, e Sara tinha medo de que, ao colocá-la em palavras, ela se tornasse real e, consequentemente, mais dolorosa quando se desfizesse. Para Marcelo, a noite foi de insônia e autorrecriminação. Ele andava de um lado para o outro em sua mansão silenciosa, um mausoléu de luxo e solidão. O uísque caro em seu copo não conseguia aquecer o frio que sentia por dentro. Ele havia quebrado seu código de conduta, a armadura que o protegera por mais de uma década. Ao intervir, ele não apenas defendera a faxineira, ele a havia singularizado. Havia colocado um holofote sobre ela e, pior, sobre seu próprio e inexplicável interesse. A raiva que sentia de si mesmo era cáustica. Ele se sentia fraco, exposto. E a causa de tudo era uma jovem de olhos azuis que provavelmente nem se lembrava mais do ocorrido. Determinado a retomar o controle, Marcelo tomou uma decisão drástica. Ele a evitaria a todo custo. A anomalia precisava ser isolada e erradicada. Começou a sair da empresa pontualmente às 6 da tarde, rompendo com seu hábito de trabalhar até tarde. Mergulhou em uma rotina social forçada, aceitando convites para jantares e eventos que antes dispensava. Na sexta-feira, levou para um restaurante da moda uma arquiteta famosa, uma mulher inteligente, elegante e perfeitamente adequada ao seu status. Mas a noite foi um desastre silencioso. Enquanto ela falava sobre projetos inovadores e tendências de design em Milão, a mente de Marcelo divagava. A conversa parecia oca, os sorrisos dela calculados. Ele se pegou imaginando o que Sara estaria fazendo naquele momento. Estaria empurrando seu carrinho pelos corredores vazios? Estaria conversando com o segurança Afonso sobre bolo de fubá? A comparação era tão absurda que o deixou fisicamente desconfortável. Ele percebeu com um pânico crescente que a sinceridade despretensiosa dela havia tornado todo o seu mundo de aparências insuportavelmente falso. Enquanto isso, na Império, a ausência de Marcelo era tão palpável quanto sua presença fora um dia. Sara, a princípio, sentiu um alívio imenso. Podia trabalhar sem a tensão de sentir aquele olhar intenso sobre si. Os primeiros dias foram tranquilos, mas conforme o tempo passava, o alívio deu lugar a um sentimento estranho, um vazio que ela não sabia nomear. Era quase decepção. Ela se pegava olhando para a porta do escritório dele, esperando ver a luz acesa tarde da noite, mas ela estava sempre apagada. O andar parecia maior, mais frio, mais silencioso. Certa noite, ao limpar a sala de reuniões onde tudo acontecera, seus olhos pousaram no vaso de vidro barato sobre a mesa de centro. Ele ainda estava lá, com seu trinco discreto.
Ela passou os dedos suavemente sobre a rachadura, e a cena daquela noite voltou com uma clareza avassaladora. A voz fria e controlada dele, a forma como ele a defendeu sem sequer levantar o tom. Um calor subiu por seu rosto. Ela se sentia em dívida, mas também envergonhada. Talvez ele se arrependesse de tê-la ajudado. Talvez ele a estivesse evitando porque ela se tornara um problema. Uma lembrança de um momento em que ele perdeu a compostura. A ideia a encheu de uma angústia fria. Ela era uma faxineira. Ele era o CEO. A distância entre eles era um abismo. E ela se sentiu tola por pensar, mesmo que por um segundo, que o gesto dele pudesse significar algo mais do que um capricho de um homem poderoso. A vida, no entanto, tinha uma maneira de trazer Sarah de volta à sua dura realidade, arrancando-a de seus devaneios confusos. Em uma tarde de folga, um telefonema do hospital público onde sua avó fazia tratamento fez seu mundo desabar. A voz do médico era calma, mas as palavras eram como golpes. A condição de Dona Elvira havia se complicado. Os medicamentos usuais não estavam mais fazendo efeito. Havia um novo tratamento, uma combinação de remédios importados e sessões de fisioterapia mais intensivas, que poderia não apenas deter o avanço da doença, mas talvez até revertê-lo um pouco. A má notícia era o custo. Estava muito além do que o sistema público cobria. Sarah desligou o telefone com as mãos trêmulas. Sentou-se na cadeira da cozinha, o zumbido do desespero em seus ouvidos. Ela olhou para a avó que dormitava no sofá e sentiu um amor tão feroz e uma impotência tão esmagadora que seu peito doeu. O dinheiro que ganhavam mal cobria as despesas básicas. Como ela conseguiria arcar com um tratamento tão caro? A resposta era simples. Ela não conseguiria. A não ser que fizesse mais horas, arranjasse um segundo emprego, qualquer coisa. A importância de seu trabalho na Império tornou-se 1000 vezes maior. Perder aquele emprego não era mais uma possibilidade, era uma sentença de morte para sua esperança. Com o peso do mundo em seus ombros, Sarah voltou ao trabalho com uma determinação sombria. O medo de ser demitida, de cometer qualquer erro, por menor que fosse, a consumia. Ela se tornou ainda mais silenciosa, mais eficiente, mais invisível. E em meio a essa nova onda de pânico, ela o viu novamente. Foi quase 2 semanas após o incidente do vaso. Marcelo tivera um dia infernal. Uma negociação internacional havia falhado no último minuto e ele voltara para o escritório tarde da noite para reavaliar a estratégia. Ele estava exausto, frustrado e, mais do que tudo, sentia a solidão de sua posição como nunca antes. Não havia ninguém com quem compartilhar o peso daquela derrota. Ao sair do elevador, ele a viu no final do corredor limpando a porta de vidro de uma sala vazia. O coração dele deu um salto doloroso. Ali estava ela, o refúgio e a tormenta de seus pensamentos. Por um instante ele quis caminhar até ela, dizer algo, qualquer coisa, mas o medo de sua própria vulnerabilidade o paralisou. O que ele diria? Meu dia foi péssimo, e a visão de você limpando um vidro é a única coisa que parece real hoje. Seria um absurdo, seria uma confissão. Então ele fez a única coisa que seu instinto de autopreservação lhe disse para fazer. Ele se protegeu. Desviou o olhar deliberadamente, virou-se com uma rigidez calculada e entrou em seu escritório, fechando a porta atrás de si com um clique que soou, no silêncio do corredor, como um tiro. Para Sarah, aquele gesto foi mais doloroso do que qualquer grito de Verônica. A rejeição foi clara, inequívoca. Ele a ignorou. Pior, ele a viu e escolheu ignorá-la. A confirmação de seus medos a atingiu em cheio. Ela era uma inconveniência, um embaraço. As lágrimas que ela vinha segurando por causa da avó ameaçaram transbordar. Ela se sentiu pequena, humilhada, tola. Terminou seu trabalho mecanicamente, o brilho de esperança que surgira em seu peito completamente extinto. Dentro de sua sala, Marcelo encostou a testa no vidro frio da janela, olhando a cidade lá fora sem realmente vê-la. Ele se odiou. Odiou a si mesmo pela covardia, pela crueldade daquele gesto. Ele vira a expressão dela mudar, vira a luz em seus olhos se apagar quando ele desviou o olhar, e aquilo doeu nele de uma forma que nenhuma falha nos negócios jamais doera. Percebeu então a verdade terrível.
Sua fortaleza de solidão não era mais um refúgio, era uma prisão. E a ausência dela em seus dias havia criado um vácuo que nem todo o sucesso do mundo poderia preencher. O silêncio em seu império nunca fora tão ensurdecedor. Ele estava sufocando em sua própria frieza. Na noite seguinte, algo dentro dele se quebrou. Ele estava em uma reunião do conselho, ouvindo os diretores debaterem sobre margens de lucro e aquisições hostis. E pela primeira vez, tudo aquilo pareceu sem sentido. Um teatro de marionetes ambiciosas. Sua mente se desligou. Ele se lembrou da voz suave de Sarah oferecendo bolo para animar a alma. Lembrou-se da dignidade com que ela limpava uma mancha de café. Aqueles pequenos atos de bondade e decência pareciam ter mais valor e substância do que todos os bilhões em sua conta bancária. Ele não podia mais fugir. Não podia mais se esconder. Aquele lado que ele trancara a vida toda estava batendo nas paredes de seu peito, exigindo ser libertado. Ele se levantou no meio da reunião para o espanto de todos. Esta reunião está encerrada por hoje. Continuaremos amanhã, disse ele, a voz firme, e saiu da sala sem dar mais explicações, deixando para trás um rastro de perplexidade. Ele não foi para seu escritório, não foi para o elevador privativo. Ele caminhou pelos corredores, o coração batendo com uma urgência que ele não sentia há anos. Ele precisava vê-la, precisava consertar o que havia quebrado. Encontrou-a em uma pequena copa no final do andar. Ela estava de costas para a porta, lavando algumas xícaras na pia, os ombros ligeiramente curvados. Ela parecia cansada, infinitamente triste. O peso de sua preocupação com a avó era uma nuvem escura ao seu redor. Ela estava tão perdida em seus pensamentos que não o ouviu se aproximar. Ele parou na entrada observando-a por um momento. A necessidade de protegê-la, de tirar aquele fardo de seus ombros, era uma força avassaladora, uma onda que derrubou as últimas defesas de seu coração. Ele deu um passo à frente, o som de seu sapato no chão fazendo-a se sobressaltar. Ela se virou, os olhos azuis arregalados de susto. Ao vê-lo, ela recuou instintivamente, o rosto uma máscara de pânico e apreensão. Ela esperava uma repreensão, uma demissão, qualquer coisa. Mas Marcelo não estava mais usando sua máscara de CEO. A frieza, a distância, a autoridade calculada, tudo havia desaparecido. Em seu rosto, pela primeira vez, havia uma emoção crua, vulnerável. Havia preocupação. Ele deu mais um passo, parando a uma distância respeitosa. Ele olhou diretamente nos olhos dela, e o silêncio que se estendeu entre eles estava carregado de todas as palavras não ditas nas últimas semanas. Finalmente, ele quebrou o silêncio, a voz mais suave do que ela jamais ouvira. Senhorita Mandy, ele começou, o nome dela soando quase como um pedido de desculpas. Você está bem? A pergunta simples, direta e carregada de uma sinceridade inconfundível pairou no ar. Não era o dono da empresa falando com uma funcionária. Era um homem olhando para uma mulher e vendo a dor em seus olhos. Para Sarah, aquela pergunta foi a coisa mais chocante que ele poderia ter dito, e ela não tinha a menor ideia de como responder. A pergunta de Marcelo, "Você está bem?", pairou no ar da pequena copa, carregada de um peso que parecia absorver todo o som. Para Sarah, soou como um trovão em um dia de céu claro. O choque a paralisou, e sua primeira reação foi a de um animal assustado. Recuar, negar, esconder-se. "Eu estou bem, senhor", ela conseguiu dizer, a voz saindo como um sussurro trêmulo. Ela deu um passo para trás, enxugando as mãos úmidas no uniforme, os olhos fixos em um ponto qualquer no chão. Só um pouco cansada, o dia foi longo. Marcelo não se moveu. Ele não era mais o CEO avaliando um funcionário. Era um homem lendo uma alma. Sua longa carreira o ensinara a detectar a menor das mentiras em uma mesa de negociações, e a dor nos olhos de Sarah era mais evidente do que qualquer gráfico de perdas. "Seus olhos dizem outra coisa, senhorita Mendes", ele respondeu, a voz mantendo o mesmo tom suave e grave. Ele não era acusatório, apenas declarava um fato. A gentileza persistente dele foi o que a quebrou. Se ele tivesse gritado a repreendido ou a demitido, ela teria conseguido manter sua compostura, sua armadura de orgulho intacta. Mas aquela calma, aquela sinceridade inesperada,
Desarmou-a completamente. Uma única lágrima, quente e pesada, escapou de seu controle e deslizou por sua bochecha. Ela a limpou com um gesto rápido e furioso, mortificada pela própria fraqueza na frente dele. Desculpe, ela murmurou, a voz embargada. Não é nada. Problemas pessoais. Sara, ele disse. E o uso de seu primeiro nome, sem o formal senhorita, foi outra pequena onda de choque. Ele deu um passo cauteloso em sua direção, como quem se aproxima de um pássaro de asa quebrada. De que tipo de problemas estamos falando? Engolindo em seco, ela decidiu dar-lhe uma nesga da verdade, o suficiente para satisfazer sua pergunta sem se expor à humilhação da piedade. É a minha avó, confessou ela, olhando para ele pela primeira vez desde que ele entrara na copa. Ela não está bem de saúde. O tratamento é complicado. A expressão de Marcelo não mudou, mas algo em seus olhos escuros se aprofundou. Ele viu a verdade por trás das palavras dela. Complicado. Significava caro. Significava desesperador. Ele sentiu uma pontada em seu próprio peito, uma empatia que há muito não se permitia sentir. Ele pensou em sua própria família, distante e fragmentada por disputas e formalidades. A devoção pura que emanava de Sara por sua avó era algo sagrado e estranho para ele. Sua resposta foi simples, desprovida de qualquer arrogância de poder. Eu sinto muito, disse ele. E ele sentia. Sentia pela dor dela, sentia pela injustiça da vida, sentia por sua própria incapacidade de ter algo tão genuíno em seu mundo. Um silêncio se instalou entre eles, mas desta vez não era um silêncio constrangedor. Era um silêncio de compreensão. Se houver algo que a empresa possa fazer, começou ele tateando em busca das palavras certas, com medo de ofendê-la, um adiantamento, um programa de assistência. Sara balançou a cabeça rapidamente, o orgulho ressurgindo. Não, obrigada, senhor. Eu vou dar um jeito. Agradeço a preocupação. Ela não queria caridade, não queria ser um projeto de estimação do chefe. Marcelo viu a barreira subir novamente e soube que insistir naquele momento seria um erro. Ele precisava de uma abordagem diferente, uma que respeitasse a dignidade dela, que era, afinal, uma das qualidades que tanto o atraíam. Tudo bem, disse ele recuando, mas a oferta é sincera. Pense nisso. Ele a olhou por mais um segundo, como se quisesse memorizar a força e a fragilidade em seu rosto, e então se virou e saiu, deixando-a com o coração batendo como um tambor em meio ao silêncio da copa. Naquela noite, Marcelo não foi para sua mansão. Ele voltou para seu escritório, mas não para trabalhar. Sentou-se em sua cadeira, a cidade brilhando lá fora, e pela primeira vez agiu não como um CEO, mas como um homem movido por um propósito. Pegou o telefone e ligou para Clara, sua secretária. Clara, desculpe ligar a esta hora. Preciso de um favor, e isso é estritamente confidencial, ele começou. Quero que você investigue com total discrição os melhores especialistas do país em... Ele fez uma pausa, percebendo que nem sabia qual era a doença da avó de Sara. Em geriatria, especificamente em doenças degenerativas que afetam a mobilidade. Quero nomes, clínicas, tratamentos de ponta, sem se preocupar com os custos. Enquadre isso como uma pesquisa preliminar para um novo braço filantrópico da Fundação Alcântara. Ninguém precisa saber o motivo real. Entendido, Sr. Alcântara. Estará em sua mesa pela manhã, respondeu a voz eficiente de Clara, sem uma única pergunta. Ao desligar, Marcelo sentiu uma onda de algo que não sentia há muito tempo. Uma satisfação pura, desvinculada de lucros ou poder. Ele estava usando seus recursos não para construir seu império, mas para, talvez, ajudar a salvar o mundo de uma única pessoa. E isso, ele percebeu, era infinitamente mais gratificante. Sara, por outro lado, teve uma noite de agonia. A conversa com Marcelo se repetia em sua mente. A gentileza dele, a oferta, tudo a confundia. Ao chegar em casa, encontrou a avó acordada, com uma expressão de dor no rosto que tentava esconder. Aquilo foi como uma faca em seu coração e solidificou sua realidade. Seu orgulho não pagaria pelos remédios de Dona Elvira. Sentada ao lado da cama da avó, segurando sua mão enrugada, Sara finalmente desabafou. Contou tudo. O incidente com a supervisora, o olhar de Marcelo, a conversa na copa,
a oferta de ajuda. Dona Elvira ouviu em silêncio, os olhos sábios fixos no rosto angustiado da neta. Quando Sara terminou, a avó apertou sua mão com mais força do que sua fraqueza parecia permitir. Minha filha, disse ela, a voz suave. O orgulho é um bom servo, mas um péssimo mestre. Ele nos impede de pedir ajuda quando mais precisamos. Esse homem, por alguma razão que não nos cabe entender, foi colocado em seu caminho. Se a ajuda dele é sincera, e seu coração me diz que é, aceitá-la não é um sinal de fraqueza. É um sinal de amor por mim. Deixe o orgulho de lado, Sara. Deixe a ajuda entrar. As palavras da avó foram o bálsamo e a permissão de que Sara precisava. As lágrimas vieram, desta vez não de desespero, mas de alívio. Ela abraçou a avó, sentindo o peso em seus ombros diminuir um pouco. No dia seguinte, Marcelo a procurou. Ele a encontrou no mesmo corredor onde a vira pela primeira vez de joelhos. Ele não a abordou de forma abrupta. Apenas parou a uma certa distância, as mãos nos bolsos, parecendo quase hesitante. Senhorita Mendes, ele começou. Não quero pressioná-la, mas a fundação da empresa identificou alguns programas e especialistas que podem ser úteis no caso de sua avó. É um benefício que estendemos a funcionários em situações de emergência. Não é caridade, é um protocolo. Se você me der permissão, posso pedir que minha assistente entre em contato com você para explicar os detalhes, sem nenhum compromisso. A forma como ele apresentou a oferta foi uma obra-prima de delicadeza. Ao enquadrá-la como um protocolo da empresa, ele lhe dava uma saída honrosa, uma forma de aceitar sem se sentir diminuída. Ele estava lhe entregando o poder da decisão, protegendo sua dignidade a todo custo. Sara olhou para ele, para aquele homem que todos temiam, que construíra um império com sua frieza, e viu nele algo que ninguém mais via. Uma gentileza profunda, quase tímida. Ela respirou fundo, reunindo toda a sua coragem. O amor por sua avó superou o medo e o orgulho. Senhor Alcântara, ela disse a voz firme, os olhos azuis encontrando os dele sem vacilar. Eu aceito a ajuda. Pela minha avó, eu aceito. Um alívio visível passou pelo rosto de Marcelo, suavizando suas feições. E então, aconteceu algo que Sara jamais esperaria ver. Um sorriso. Não era um sorriso largo ou forçado, mas um curvar quase imperceptível dos lábios. Um brilho genuíno que aqueceu seus olhos escuros. Foi o gesto mais bonito que ela já vira. Ótimo, disse ele, a voz carregada de uma ternura que a envolveu como um cobertor. Nós cuidaremos de tudo. Aquele nós ressoou no coração de Sara. Naquele momento, no meio de um corredor estéril de um prédio corporativo, eles deixaram de ser o CEO e a faxineira. Eram duas pessoas unidas por uma promessa. Uma barreira havia sido derrubada e, no lugar dela, uma ponte frágil e preciosa começava a ser construída. A promessa de Marcelo, nós cuidaremos de tudo, transformou-se em ação com uma velocidade e eficiência que deixaram Sara atônita. Na manhã seguinte, ela recebeu um telefonema de Clara, a secretária executiva do CEO. A voz da mulher era profissional, mas continha uma nota de gentileza que Sara não esperava. Clara explicou com uma clareza tranquilizadora que uma consulta com o Dr. Arantes, um dos maiores especialistas em geriatria do país, havia sido agendada para sua avó para o dia seguinte. Um carro da empresa as buscaria em casa e as levaria à clínica particular, uma das mais renomadas da capital. Todos os custos, explicou Clara, seriam cobertos pelo programa de assistência da Fundação Alcântara. Sara mal conseguia processar a informação. Tudo parecia surreal. Em menos de 24 horas ela passou do desespero absoluto para uma nesga de esperança tão brilhante que quase a cegava. Ela agradeceu a Clara com a voz embargada, sentindo-se pequena e imensamente grata. Ao desligar, olhou para a avó e contou as novidades. Dona Elvira sorriu, um sorriso genuíno que não aparecia em seu rosto há semanas. Eu te disse, minha filha, Deus escreve certo por linhas tortas. O que Sara não sabia era da extensão do envolvimento de Marcelo. Ele não apenas delegou a tarefa, passou a manhã em seu escritório, não lendo relatórios de mercado, mas o currículo do Dr. Arantes. Fez uma chamada pessoal ao diretor da clínica, usando seu nome e o peso da Império, para garantir não apenas uma vaga, mas o melhor quarto,
a equipe de enfermagem mais atenciosa, a atenção mais completa. Esta paciente é da família Império, disse ele ao telefone, a voz deixando claro que não se tratava de um pedido, mas de uma diretriz. E eu espero que ela seja tratada com a máxima prioridade e cuidado. Para Marcelo, aquilo se tornara uma missão pessoal. Proteger Dona Elvira era uma forma indireta de proteger Sara, de devolver à luz aqueles olhos azuis. No dia da consulta, um carro preto e discreto parou em frente ao seu modesto prédio. O motorista, um homem de terno, foi extremamente educado, ajudando Dona Elvira a se acomodar com um cuidado infinito. Durante o trajeto até a clínica luxuosa, um mundo que Sara só via em filmes, ela sentia uma mistura de deslumbramento e ansiedade. Estava entrando em um universo que não era o seu, um universo orquestrado por Marcelo Alcântara. Enquanto esperava na elegante sala de espera da clínica, o coração de Sara batia acelerado. Sua avó estava na sala de exames com o famoso Dr. Arantes. Sara torcia as mãos no colo, rezando para que as notícias fossem boas. O lugar era silencioso, asséptico e impessoal. Ela se sentia deslocada e terrivelmente sozinha. Foi então que a porta da sala de espera se abriu. Sara ergueu os olhos esperando ver uma enfermeira, mas seu fôlego ficou preso na garganta. Era Marcelo. Ele não usava seu terno de CEO. Vestia uma calça de sarja escura e uma camisa de linho azul claro, com as mangas casualmente dobradas até os cotovelos. Sem a armadura do poder, ele parecia mais jovem, mais acessível e, de alguma forma, ainda mais imponente. Ele segurava 2 copos de papel. Pensei que você poderia querer um café, disse ele, a voz baixa, como se não quisesse perturbar a quietude do lugar. Ele se aproximou e estendeu um dos copos para ela. Sara o aceitou, os dedos tremendo levemente ao roçarem nos dele. Senhor, Marcelo, o que o senhor está fazendo aqui? Ela gaguejou, chocada demais para ser formal. Eu quis ter certeza de que tudo correria bem. Ele respondeu simplesmente, sentando-se na poltrona ao lado dela, mantendo uma distância respeitosa. E achei que você não deveria esperar sozinha. Aquele gesto, mais do que todo o dinheiro e influência que ele usara, tocou o coração de Sara de uma forma avassaladora. Ele viera até ali, por ela, para lhe fazer companhia. As lágrimas ameaçaram vir, mas ela as engoliu, tomando um gole do café quente que aqueceu mais sua alma do que seu corpo. Eles ficaram em silêncio por um tempo, um silêncio confortável, preenchido apenas pela presença um do outro. Então, para quebrar a tensão, Sara perguntou, o senhor não deveria estar trabalhando? Em alguma reunião importante? Marcelo deu um meio sorriso, os olhos fixos na porta por onde Dona Elvira havia entrado. Eu redefini minhas prioridades hoje. Ele se virou para ela, o olhar sério e profundo. Como você está se sentindo? Assustada, ela admitiu em um sussurro, mas com mais esperança do que eu tinha há muito tempo. E tudo graças ao Senhor. Graças a nós, ele a corrigiu suavemente. Estamos juntos nisso. Ele fez uma pausa e pela primeira vez abriu uma fresta de sua vida pessoal. Eu não tive a chance de cuidar dos meus avós. Eu era muito jovem, muito focado em construir tudo isso. Ele gesticulou vagamente, referindo-se ao seu império. Às vezes a gente só percebe o que é realmente importante quando já é tarde demais. Naquela confissão, Sara não viu o bilionário, mas um homem com seus próprios arrependimentos, suas próprias tristezas. Aquilo criou uma conexão entre eles, uma ponte sobre o abismo de suas diferenças sociais. Eles não eram tão diferentes assim. Ambos conheciam a dor da perda e o valor da família. A porta se abriu e o Dr. Arantes saiu, um sorriso amável no rosto. Ele se dirigiu a Sara. Sua avó é uma mulher forte. Os exames são promissores. O novo tratamento que planejamos tem uma altíssima taxa de sucesso. Ela precisará ficar internada por um tempo para começar o protocolo e a fisioterapia, mas estou muito otimista. O alívio que inundou Sara foi tão intenso que suas pernas fraquejaram. As palavras "muito otimista" ecoavam em sua cabeça. Era a melhor notícia que ela poderia ter recebido. As lágrimas que ela tanto segurou finalmente vieram, um fluxo incontrolável de pura gratidão e alegria. Ela se virou, procurando por Marcelo para agradecer, e a emoção a dominou. Sem pensar, sem hesitar,
Ela deu um passo à frente e o abraçou, envolvendo os braços ao redor de seu pescoço e afundando o rosto em seu peito. Obrigada, ela soluçou, a palavra repetida várias vezes, abafada pelo tecido da camisa dele. Obrigada, obrigada, obrigada. Marcelo ficou rígido por um segundo, pego de surpresa pela espontaneidade do gesto. Era a primeira vez que eles se tocavam de verdade. Ele sentiu o corpo dela tremendo contra o seu, a fragilidade de seus ombros, o cheiro limpo e suave de seu cabelo. Um instinto protetor, poderoso e avassalador, tomou conta dele. Seus braços, que haviam fechado negócios de bilhões de dólares e mantido o mundo à distância, subiram lentamente e a envolveram, segurando-a com uma firmeza gentil e segura. Ele apenas a segurou, deixando-a chorar, oferecendo o conforto silencioso de sua presença. Quando o choro de Sarah diminuiu, ela se afastou, o rosto corado de vergonha pela sua impulsividade. Desculpe, começou ela, levantando o olhar para ele, e foi aí que o mundo parou. Seus rostos estavam a centímetros de distância. Ele ainda tinha as mãos em suas costas. Ela ainda tinha as mãos apoiadas em seus ombros. Seus olhares se prenderam. Nos olhos escuros dele não havia mais frieza, apenas uma ternura infinita e algo mais. Um desejo profundo e inegável, que a fez prender a respiração. No azul dos olhos dela, ele viu não mais o medo, mas a gratidão, a admiração e uma entrega vulnerável que fez seu coração disparar. O ar no corredor do hospital ficou denso, elétrico. Era o momento perfeito, o ápice da tensão e da emoção que vinha crescendo entre eles. Ele se inclinou ligeiramente, a intenção clara em seu rosto. O beijo parecia inevitável, um selo para tudo o que havia acontecido. Mas no último segundo Marcelo parou. Ele viu a vulnerabilidade no olhar dela, a situação em que se encontravam. Beijá-la ali, naquele momento de extrema emoção, pareceria que ele estava se aproveitando da gratidão dela. E ela merecia mais, merecia respeito. Merecia um primeiro beijo que fosse uma escolha, não uma consequência. Com um autocontrole que lhe custou tudo, ele recuou a cabeça. Em vez de beijá-la, ele levantou uma mão e, com uma delicadeza infinita, afastou uma mecha de cabelo que caíra sobre o rosto úmido de lágrimas dela, colocando-a atrás de sua orelha. O toque de seus dedos na pele dela foi mais íntimo e eletrizante do que qualquer beijo poderia ter sido. Ele olhou no fundo dos olhos dela e disse, a voz um sussurro rouco, mas firme, ela vai ficar bem. E então, ele repetiu a promessa, que agora significava muito mais. Nós vamos cuidar dela. Naquele corredor de hospital, sob as luzes frias e fluorescentes, algo irrevogável aconteceu. A atração silenciosa havia se transformado em um sentimento poderoso e palpável. Não era mais uma questão de se eles sentiam algo um pelo outro, mas de quando e como eles finalmente se renderiam a esse sentimento. Os dias que se seguiram ao encontro no hospital foram tecidos com uma linha de esperança e uma nova e delicada intimidade. Dona Elvira, instalada na clínica de luxo, respondia ao tratamento de forma surpreendente. A cada visita, Sarah a encontrava mais corada, mais forte, o brilho retornando aos seus olhos. O nome de Marcelo surgia frequentemente em suas conversas, não mais como uma figura intimidadora, mas como um anjo da guarda, um benfeitor misterioso cuja gentileza as havia resgatado do abismo. Sarah sentia o coração aquecer sempre que a avó falava dele, uma onda de gratidão e um sentimento mais profundo, que ela mal ousava nomear, florescendo em seu peito. No trabalho, a dinâmica entre Sarah e Marcelo havia se transformado em um balé silencioso de reconhecimento mútuo. A hierarquia opressiva parecia ter se dissolvido em um entendimento tácito. Quando seus caminhos se cruzavam nos corredores agora, não havia mais desvios de olhar. Havia uma pausa, um breve momento em que o mundo ao redor desaparecia, e seus olhos se encontravam. Ele lhe oferecia um sorriso contido, mas genuíno, um gesto que era só para ela. Ela respondia com um aceno tímido, o rosto corando, mas o coração cantando uma melodia suave. Marcelo, por sua vez, encontrava-se em um território desconhecido e estranhamente prazeroso. A rigidez que o definira por anos começara a ceder. Ele se pegava fazendo pequenas coisas, gestos impensados movidos por um desejo de cuidar dela.
Certa noite, sabendo que ela limparia o andar da diretoria, ele deixou uma pequena barra de chocolate importado sobre uma das mesas, com um bilhete discreto da Fundação Alcântara, que dizia apenas uma doce noite de trabalho. Ele sabia que ela veria, e a imagem do sorriso dela ao encontrar o mimo o aqueceu mais do que qualquer negócio bem-sucedido. Sua fiel secretária, Clara, observava a sutil transformação do chefe com uma sabedoria silenciosa. Via a suavidade em seus olhos, a frequência com que seu olhar se perdia na direção do corredor, e entendia que algo profundo estava acontecendo. Ela guardava o segredo de seu chefe com a lealdade de um soldado. Contudo, em um ambiente como a Império, onde a ambição e a inveja eram moedas correntes, um segredo como aquele não poderia permanecer oculto por muito tempo. As paredes não apenas tinham ouvidos, elas sussurravam. A primeira a dar voz ao veneno foi Verônica, a supervisora rebaixada. Confinada ao subsolo, mas ainda conectada à rede de fofocas da empresa, ela soube da transferência da avó de Sara para uma clínica de luxo. A notícia acendeu nela o fogo da vingança. "Vocês não acham estranho?" Ela comentou com duas outras funcionárias da limpeza durante o café. "A novata que mal chegou de repente consegue um tratamento de rainha para a avó? E o grande chefe, que nunca olha na cara de ninguém, agora vive dando sorrisinhos pelos corredores? Essa moça deve estar limpando mais do que os escritórios, se é que me entendem." A semente maliciosa foi plantada em solo fértil. A história se espalhou como um incêndio, distorcida e ampliada a cada nova boca que a contava. Nos cantos, perto da máquina de café, nas mensagens de celular, a narrativa era cruel. A faxineira de rosto angelical era uma golpista esperta, uma sedutora que havia fisgado o CEO solitário e poderoso para se dar bem. A bondade de Marcelo foi pintada como a fraqueza de um homem tolo, e a dignidade de Sara como um disfarce para sua ambição. Sara sentiu a mudança na atmosfera antes mesmo de entender o porquê. Notou os olhares de soslaio, os cochichos que cessavam abruptamente quando ela se aproximava. Sentiu o frio da exclusão, a hostilidade velada. A confirmação veio da forma mais brutal possível. Certo dia, ao entrar no vestiário feminino para pegar seus pertences no final do turno, ouviu duas mulheres que ela conhecia apenas de vista conversando abertamente. E dizem que ele até foi visitá-la no hospital. "Você acredita? O todo-poderoso Alcântara correndo atrás da faxineira", disse uma delas com uma risada de escárnio. "Pois eu não duvido", respondeu a outra. "Com aquele rostinho de anjo, ela deve ter prometido o paraíso para ele. Algumas mulheres nascem com o talento para dar o golpe no homem certo. Sorte a dela." Cada palavra foi uma punhalada no coração de Sara. Ela ficou paralisada atrás da fileira de armários, o ar faltando em seus pulmões. A vergonha a queimou por dentro, uma onda quente e nauseante. Eles haviam pego algo puro e o transformado em algo sujo e transacional. Não era apenas sua reputação que estava sendo destruída, era a beleza do que estava florescendo entre ela e Marcelo. E pior de tudo, ela sentia que estava arrastando o nome dele para a lama. Com o coração em pedaços, ela tomou uma decisão dolorosa. Para proteger a honra dele, para se proteger daquela humilhação insuportável, ela precisava se afastar. Precisava reconstruir o muro entre eles, mais alto e mais forte do que antes. No dia seguinte, a mudança foi imediata. Quando Marcelo passou por ela no corredor e lhe ofereceu seu sorriso particular, Sara não o correspondeu. Manteve a cabeça baixa, o rosto uma máscara de indiferença profissional, e apressou o passo. Marcelo parou, o sorriso morrendo em seus lábios, uma ruga de confusão formando-se em sua testa. Ele tentou novamente no final do dia, encontrando-a de propósito. "Sara?" ele chamou suavemente. Ela apenas se virou, fez uma reverência formal e disse: "Com licença, senhor Alcântara, preciso terminar meu trabalho", antes de praticamente fugir. O recuo dela o atingiu com a força de um soco. A frieza dela era mais dolorosa do que qualquer outra coisa que ele já experimentara. O que havia acontecido? Em um dia, eles compartilhavam um segredo e um sorriso. No outro, ela o tratava como um estranho, um chefe a ser temido. Ele passou a noite em claro, a mente girando tentando encontrar uma falha, um erro que pudesse ter cometido. Teria ele a assustado com sua atenção? Teria ela se arrependido de aceitar sua ajuda? A incerteza era uma tortura.
A resposta veio no dia seguinte, através de sua leal sentinela, Clara. Vendo a angústia em seu chefe, ela tomou a iniciativa. Senhor Alcântara, disse ela, entrando em seu escritório e fechando a porta. Acho que o senhor precisa saber o que estão dizendo pelos corredores sobre o senhor e a senhorita Mendes. Com uma relutância respeitosa, Clara relatou os rumores venenosos que circulavam pela empresa. Enquanto ouvia, a expressão de Marcelo se transformava. A confusão deu lugar a uma compreensão sombria, e a compreensão a uma fúria gelada e silenciosa. Era uma raiva que poucos na Império já tinham visto e que ninguém desejava testemunhar. Ele não estava com raiva dos fofoqueiros. Estava furioso consigo mesmo. Ele entendeu tudo. O recuo de Sara, a dor em seus olhos, sua tentativa desesperada de se proteger e de protegê-lo. Ele a havia exposto a tudo aquilo. Seus gestos secretos, seus sorrisos cúmplices, que ele achava que eram seu refúgio, na verdade haviam se tornado a arma usada contra ela. Naquele instante, uma clareza cristalina tomou conta dele. Manter o sentimento deles nas sombras não a estava protegendo, estava a tornando um alvo. A distância entre seus mundos não poderia ser superada com gentilezas secretas e ajudas veladas. Para calar as vozes maliciosas, para lhe dar a honra que ela merecia, ele precisava agir de forma aberta, decisiva e inquestionável. Ele percebeu que a amava. Amava sua força, sua dignidade, sua alma gentil. E o amor, ele compreendeu, não podia viver na escuridão. O amor exigia coragem. Naquela noite, ele a esperou. Viu-a terminar seu turno, o rosto pálido e abatido, os ombros curvados sob um peso que ele mesmo causara. Ela caminhava em direção ao elevador de serviço, tentando passar despercebida, desaparecer na noite. Ele saiu das sombras de seu escritório e caminhou em sua direção, os passos firmes e decididos ecoando no mármore polido. Vários funcionários que faziam hora extra pararam para observar a cena, curiosos. Sara o viu se aproximando e seu primeiro instinto foi fugir, mas ela estava encurralada. Ele parou bem na frente dela, ignorando completamente os olhares ao redor. O tempo para sorrisos secretos havia acabado. Seu rosto não continha raiva, mas uma determinação feroz, uma seriedade que era uma promessa. Sara, disse ele, a voz baixa, mas ressoando com uma autoridade que fez todos os outros prenderem a respiração. Espere. Ela o olhou, os olhos azuis arregalados, cheios de medo e confusão. Eu preciso falar com você, continuou ele, o olhar fixo no dela, criando uma bolha de intimidade em meio ao público. Mas não aqui. Ele fez uma pausa e então, em um gesto que chocou a todos que assistiam, estendeu a mão para ela. Não era uma ordem, era um convite, um pedido, um ato público de aliança. Venha comigo, disse ele. Não era a voz do CEO para a faxineira. Era a voz de um homem pronto para reivindicar seu amor na frente do mundo. O tempo pareceu congelar no corredor da Império. Todos os olhares estavam fixos na mão estendida de Marcelo e no rosto pálido de Sara. Para os espectadores, aquilo era o clímax de uma fofoca suculenta. Para Sara, era o precipício. Recusar a mão dele significaria voltar para a segurança das sombras, mas também para a dor da humilhação e para um amor impossível. Aceitar. Aceitar significava saltar no desconhecido, abraçar o escândalo e confiar naquele homem com cada fibra de seu ser. Ela olhou para a mão dele, forte e firme, e depois para os olhos dele, que não continham nada além de uma promessa de proteção e uma sinceridade absoluta. E pela primeira vez em sua vida, Sara decidiu não ter medo. Lentamente, ela ergueu a mão trêmula e a colocou sobre a dele. O contato foi elétrico. No instante em que seus dedos se tocaram, um suspiro coletivo percorreu o corredor. Marcelo fechou a mão sobre a dela, um gesto possessivo e gentil ao mesmo tempo. Ele não disse mais nada. Apenas se virou e, segurando a mão dela com firmeza, começou a andar. Eles caminharam juntos, atravessando o átrio principal da empresa. Passaram pelos seguranças boquiabertos, pelos executivos que saíam das últimas reuniões, pelas recepcionistas que esqueceram como se fala. Marcelo não olhou para ninguém.
Seu foco estava inteiramente em Sara, conduzindo-a para fora do prédio, para o ar fresco da noite. Ele a estava tirando de seu mundo de invisibilidade e a trazendo para a luz de mãos dadas, para que todos vissem. Um carro o aguardava. O motorista saiu e abriu a porta traseira, os olhos cuidadosamente neutros. Marcelo ajudou Sara a entrar antes de se sentar ao lado dela. O interior do veículo era um santuário de couro e silêncio. Quando a porta se fechou, o barulho da cidade e os olhares curiosos do mundo ficaram para trás. Eles andaram em silêncio por vários minutos, um silêncio carregado não de tensão, mas de uma expectativa avassaladora. Sara olhava para as próprias mãos, ainda sentindo o calor da dele. Marcelo olhava pela janela, mas não via a cidade. Ele estava reunindo a coragem para a conversa mais importante de sua vida. Finalmente, ele se virou para ela. "Para onde vamos, Sara?" ele perguntou, a voz baixa. A pergunta a surpreendeu. Ela esperava que ele a levasse para sua mansão, ou para algum restaurante caro, mas ele estava lhe dando o controle. Ele queria entrar no mundo dela. Com o coração batendo forte, ela deu ao motorista o endereço de sua casa. A chegada do sedã de luxo na sua rua simples foi um evento. Vizinhos curiosos espiaram pelas janelas. Marcelo saiu do carro e olhou para o prédio modesto, mas bem cuidado. Ele não viu pobreza. Viu o lar da mulher que amava. E para ele era o lugar mais importante do mundo. Subiram as escadas em silêncio. Quando Sara abriu a porta de seu apartamento, ela se sentiu nervosa. O contraste entre a vida dele e a dela nunca fora tão evidente. O apartamento era pequeno, simples, mas impecavelmente limpo e acolhedor. O cheiro de chá de camomila pairava no ar. Havia fotos dela com os pais e com a avó em pequenas molduras, vasos de violetas na janela e o calor inconfundível de um lar cheio de amor. Marcelo entrou e olhou ao redor, absorvendo cada detalhe. Ele viu o sofá antigo com a manta de crochê, a pequena estante de livros, a simplicidade honesta de tudo. E em vez de se sentir deslocado, ele sentiu uma paz que não encontrava em sua mansão fria e vazia. Ali havia vida, havia história, havia amor. "Sara", ele começou virando-se para ela. Ele parecia vulnerável, despojado de sua armadura de CEO. Era apenas um homem parado na sala de estar de uma mulher, com o coração na mão. "Por mais de 10 anos, eu vivi dentro de uma fortaleza", disse ele, a voz rouca de emoção. "Eu a construí com muros altos, feitos de frieza e controle, para nunca mais sentir a dor que senti no passado. Eu me convenci de que o amor era uma fraqueza, uma equação com risco de mais e retorno de menos. Meu mundo era silencioso, previsível e vazio." Ele deu um passo em sua direção. "E então você chegou. Você não tentou escalar meus muros. Você não fez barulho. Você apenas existia. Com sua dignidade, sua gentileza, sua força silenciosa. Eu vi você de joelhos limpando uma mancha. Ouvi você oferecendo um bolo para animar a alma de alguém. E cada pequeno gesto seu era como uma gota d'água em uma pedra, quebrando minhas defesas sem que eu percebesse." As lágrimas começaram a rolar pelo rosto de Sara, mas desta vez eram lágrimas de emoção pura. "Eu lutei contra isso", continuou ele. "Lutei com todas as minhas forças, porque você mexeu com um lado meu que eu escondi a vida toda. O lado que anseia por isso." Ele gesticulou para a sala, para uma atmosfera de calor e afeto. "O lado que quer cuidar, proteger e amar. Eu não quero mais fugir de sentir, Sara. Eu não consigo mais. A verdade é que meu mundo só começou a fazer sentido quando você entrou nele." Ele estava agora bem na frente dela, os olhos escuros ardendo de intensidade e súplica. "Eu te amo", disse ele, as 3 palavras saindo com a força de uma confissão há muito guardada. "Eu amo a mulher que trabalha duro pela avó. Eu amo a mulher que tem a coragem de ser gentil em um mundo cruel. Eu amo você." Ele ergueu a mão e tocou o rosto dela, enxugando uma lágrima com o polegar. "Eu não quero que você limpe mais o meu chão, Sara. Eu quero que você caminhe ao meu lado, para sempre, como minha parceira, minha amiga, minha mulher, se você me aceitar." O coração de Sara transbordou. Todas as suas dúvidas, seus medos, a dor da fofoca, tudo se dissolveu diante daquela declaração. Ela também o amava.
Amava o homem que viu sua dignidade quando ela era invisível, que a defendeu quando ela era fraca e que agora lhe oferecia seu coração com uma humildade comovente. Eu também te amo, Marcelo, ela sussurrou, a voz cheia de um amor que finalmente se sentia livre para expressar. Eu só tinha tanto medo. Não tenha mais medo, disse ele. Nunca mais. E então ele a beijou. Não foi como o quase beijo no hospital, cheio de tensão e contenção. Foi um beijo de chegada, de rendição. Foi lento, profundo e terno. Um beijo que contava toda a história deles. A curiosidade, a admiração, a proteção, a dor e finalmente a alegria da descoberta mútua. Era um beijo que prometia um futuro, que selava duas almas em uma só. Quando eles finalmente se separaram, ofegantes, eles se abraçaram com força, rindo em meio às lágrimas. Naquele momento, Marcelo olhou por cima do ombro de Sara em direção à janela que dava para o pequeno quintal dos fundos. Parada ali, na porta da cozinha, estava Dona Elvira. Ela não estava mais na clínica. O médico a liberara para uma visita de fim de semana. Ela os observava, o rosto enrugado iluminado por um sorriso largo, cheio de sabedoria e felicidade. Ela ergueu a mão em um aceno lento, uma bênção silenciosa que valia mais do que qualquer aprovação do mundo. Marcelo sorriu de volta para ela e depois olhou para Sara, o amor em seus olhos tão vasto quanto o império que ele governava. Ele a havia encontrado. A faxineira de olhos azuis que havia limpado, não apenas os corredores de sua empresa, mas também as teias de aranha de seu coração, deixando-o brilhando e novo em folha. Juntos, de mãos dadas na pequena sala de estar, eles sabiam que não importava o que o mundo dissesse. O amor deles havia encontrado seu caminho, e aquele era apenas o começo de sua história. E com um beijo que uniu para sempre o luxo de um império ao calor de um lar, termina a história de Marcelo e Sara. E aí se emocionou com esse final. Se a jornada deste CEO, que aprendeu a amar com a mulher mais inesperada, te prendeu do início ao fim, e você não quer perder outras narrativas que curam o coração, então não se esqueça. Inscreva-se agora no Histórias que Prendem Você e ative o sininho para receber todas as notificações. Seu gostei é o nosso maior incentivo para continuar trazendo histórias onde a dignidade e o amor sempre vencem. Muito obrigado pela companhia e te espero na próxima história.